Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, né, dos novatos aí que estão entrando agora, meu nome é Dalila Almeida Lima, eu sou médica veterinária, sou mestre em biociência animal, especialista na área de dermatologia veterinária e especialista em docência universitária. Então, o tema da nossa aula hoje é dermatite atópica canina. O que a gente precisa saber sobre essa doença dermatocutânea, que é tão comum e frequente na medicina veterinária? Então, vamos lá. Devido ao crescente avanço aí, né, da medicina veterinária, não só na parte de nutrição dos animais, dos cuidados com os pets, né, as doenças elas vêm se tornando menos prevalentes. Então, os animais estão vivendo muito mais, né, e com menos doenças aí acometendo esses animais, ou às vezes doenças que acometem eles, só que já tem um tratamento aí preventivo, muitas vezes um tratamento paliativo, que faz com que esses pacientes eles tenham uma longevidade maior, né? Com isso, né, esses pacientes vivendo muito mais, alguns outros problemas de saúde têm aparecido com mais frequência, como as doenças de pele, são as doenças cutâneas, por exemplo. Então, na rotina clínica dermatológica, por exemplo, dentro de uma clínica veterinária, a gente atende cerca de 80% de pacientes com acometimento dermatocutâneo, seja ele secundário a alguma doença, né, de base, ou seja ele de causa de base primária. Mas a gente tem observado que os pacientes com problema de pele, né, a coceira, a vermelhidão, as infecções, o prurido ali, eles têm vindo mais, né, têm levado os pets mais a clínicas veterinárias com esses problemas dermatocutâneos. Então, elas são caracterizadas, a dermatite atópica, por exemplo, como uma doença alérgica, né, uma doença de cunho alérgico. Então, essas doenças de cunho alérgico, elas são aquelas que o próprio sistema de defesa do cão, né, gera uma resposta desencadeando uma reação na pele. Sejam elas dermatite atópica canina, que é a que a gente vai falar aqui hoje, ou doenças alérgicas por picada de parasitas, né, ou às vezes doenças alérgicas por reação imunomediada. Um pênfigo, algumas alterações imunomediadas aí que podem também desenvolver uma questão relacionada com a coceira e o prurido. Afinal, então, o que seria a dermatite atópica? Deixa eu só ver que eu pulei aqui. O que seria a dermatite atópica, né? Ela é uma doença inflamatória crônica da pele, né, do cão, região axilar, pavilhões auriculares, aqui na região pele labial, na região do antebraço ou até mesmo nas patinhas, né? Aqui nessas regiões abdominais ventrais, são as regiões que a gente observa bastante vermelhidão, que eu vou mostrar para vocês, e na região principalmente na região perpendicular, a gente observa bastante vermelhidão, bastante irritação, bastante eritema, né, que a gente fala, e o animal bastante infecção recorrente, bacteriana ou fúngica. Aqui a gente observa que a lambedura de patas é comum nesses pacientes também, então na parte das patinhas ali, bastante hiperêmica, bastante vermelha, né, eritematosa. A região aqui axilar também, na parte da frente desse animal, né? Então aqui vendo esse animal ventralmente, ela é uma shih tzu de 10 anos de idade, essa cadelinha, então ela apresenta eritema na região axilar, que tem bastante eritema. Ela tem também um pouco de hiperpigmentação, aqui que seria a classificação, né, dessa doença, que seria uma doença inflamatória crônica, né, de fundo alérgico que atinge a pele causando intenso prurido. Então, os sintomas, eles são todos decorrentes dessa inflamação, tá, pessoal? A inflamação e a coceira da pele vão desencadeando os sintomas desse animal. Seria para melhor entendimento, né, vermelhidão, descamação, alopecia, que seria a queda de pelo, né, presença de pápulas e máculas, né, entre outros sinais. Aqui a gente observa bastante eritema, né, vermelhidão,
que com um pouquinho, né, de alopecia já, né, queda, falha nesse pelágio. Esses pacientes, eles sofrem muito porque a pele toda é inflamada, né? Então, o conduto auditivo também apresenta otite recorrente, por quê? Porque esses pacientes, eles têm uma continuidade da pele aqui no conduto, né? A pele do corpo aqui é uma continuidade da pele do corpo, a parte do ouvido, do conduto auditivo. Então, esses condutos, eles apresentam muitas vezes avermelhados, né? Hiperêmicos, que tem um eritema, que a gente fala, né? Uma inflamação também, muitos vêm com otite, secundária, né, com infecção secundária à malacésia ou a bactéria tipo Coccus. A gente observa não só a pele inflamada, mas o conduto também é bastante inflamado nesses pacientes com dermatite atópica. Outra questão aí que prejudica bastante a questão de, às vezes, diagnosticar essa doença é que os pacientes vêm com muita piodermite recorrente, né? Então, esses pacientes, muitas vezes, eles têm alguma causa de base que não é tratada, muitas vezes, de forma correta. Qual a causa de base desse paciente? Seria a dermatite atópica. E aí ele tem como acometimento dermatocutâneo secundário, uma piodermite, né? Relacionada com bactérias, ou às vezes relacionada com malacésia, também tem infecção malacesiana, né? Então, tudo isso pode piorar o quadro do paciente, que é atópico. Então, se a pele é uma pele inflamada, eu tenho que fazer primeiramente ali o controle da inflamação desses pacientes. As zonas mais frequentes afetadas, como eu disse, né, patas, abdômen, região inguinal, coxa medial, orelhas e face. E aí vem acompanhado de otite externa, principalmente, né? Se não cuidar, vai dando uma otite média ou uma otite interna. Por isso que os pacientes têm que ser bem investigados, principalmente por dermatologistas, porque muitas vezes colegas tratam a parte da doença que ele está visualizando ali. Ah, tá com uma otite, tá com uma piodermite, tá com uma dermatite na pele. Trata a coceira e a infecção, mas a causa de base seria a dermatite atópica, não é tratada. Por isso que esses pacientes, eu assim sempre recomendo restritamente serem acompanhados por um dermatologista, tá? Que é uma doença aí de cunho que envolve vários fatores que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, alguns pacientes, além da questão da pele e do conduto, eles sofrem bastante com alérgicos que estão ali no ambiente, com aeroalérgicos. Alguns podem desenvolver uma conjuntivite por alguma questão ambiental, uma inflamação aqui, ó, dessa região do canal aqui, ó, lacrimal, pode também fazer com que ocorra um extravasamento de lágrima, que aqui pode estar entupido, causando uma epífora, pode acontecer também. Os animais podem ter blefaroespasmo, que seja essa contração involuntária da pálpebra, mas muitas vezes eles desenvolvem uma blefarite. Eu pego bastante paciente com essa pálpebra bem avermelhada, bem irritada, né? E o animal se coça bastante, ele pode até fazer uma úlcera nessa córnea aqui na região do olho. Então tem que tomar bastante cuidado com esses pacientes, muitas vezes colocar o cone, né, até ir ao veterinário, porque eles mesmos, sem querer, eles coçam, né, para tentar retirar o que está ali causando a coceira, e eles não entendem, eles agem como se fosse uma criança, né, e começam a se coçar até ferir. Então, essa parte aqui, eu peço sempre para tomar bastante cuidado, porque o animal, muitas vezes, ele coça a pele, ele se fere, e a pele logo, né, cicatriza. O olho demora bastante a cicatrização e pode até causar um problema mais grave aí na região ocular. Aqui também são algumas apresentações clássicas, né, da paciente que tem dermatite atópica e está desenvolvendo uma piodermite superficial secundária, né. A gente observa pápulas aqui, ó, próximo melisséquio, colarete epidérmico, principalmente nessa região ventral, onde ele tem contato ali, né, com o alérgeno que está causando, ou muitas vezes o alérgeno não é ambiental, mas o alérgeno é alimentar, né, e ele tem alergia também a coisinhas que ele come, né. Aqui a gente tem que observar que muitas doenças, elas mimetizam, né, a dermatite atópica. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico, uma triagem desde o que o animal come, quais são os locais que ele vive,
Se teve contato com alguma região endêmica para leishmania, porque, por exemplo, esse paciente aqui parece muito que ele tem uma leishmaniose, parece muito que ele tem uma sarna, mas de repente quando você investiga, não tem ectoparasitas, né? Não tem região endêmica, faz serologia para leishmania, dá negativo. Aí eu posso já começar a fazer uma triagem, se esse animal está ali dentro dos sinais clínicos, com história, né? Coceira, eu posso fazer uma triagem para um paciente que tenha doença alérgica, tá? Ou até mesmo uma dermatite atópica. Aqui é só para dizer que muitas doenças, elas se parecem, né, um pouco com a dermatite atópica, mas são diagnosticadas como outras doenças. Então, assim, aqui, este paciente, ele tem todos os sinais clássicos de uma piodermite, e foi tratado esse paciente como dermatite atópica, né, uma piodermite secundária para dermatite atópica. No caso deste paciente, pessoal, ele não tinha dermatite atópica. Ele tinha uma doença endócrina. Então, olha só, às vezes está coçando porque a quantidade de bactéria na pele está exacerbada, né? Mas tratou a infecção bacteriana, o animal ainda persiste com alguma alteração, investiguem mais, porque pode doença endócrina associada. Muitas vezes a gente pega um animal que tenha dermatite atópica e aí ele fez uma doença endócrina porque tem um acompanhamento correto e devido e ele tomando forte por conta própria. O seu tutor foi no agropecuário, foi em algum local que um veterinário indicou, medicamento para coceira, e ele foi tomando por longos períodos, né, por toda a vida, e não faz aquele desmame correto do corticóide, e aí de repente o animal desenvolve uma hiperadrenia. Aí eles chegam para a gente com dermatite atópica e doença endócrina juntos também. Então, nessa questão das doenças endócrinas, né, das endocrinopatias, o dermatologista e o endocrinologista, eles estão ali ligados, né? Estão ali sempre um contactando com o outro para atender esses pacientes que muitas vezes eles têm mais de uma doença, né? Muitas vezes pela questão do uso indiscriminado das medicações. Aqui, para dizer para vocês, eu acredito que eu até comentei em outras aulas sobre a questão aí do extrato córneo, né, da camada superficial da pele do cão. Ela é uma camada um pouco diferente, né? Então, assim, a piodermite, por exemplo, a gente vê em várias raças, sexo ou faixa etária, diferentes idades aí. Porém, no cão, porque a gente não vê muito dermatite atópica em gatos, né? No cão, o extrato córneo é bem mais fino e compacto, então aqui já observa-se em trabalhos que essas regiões clássicas, seria axila, né, virilha, patinhas, tem regiões ali que são mais finas. Então, essas regiões onde a pele é mais fina, facilita ali a penetração de alérgenos ambientais, vindo ali do contato, do convívio que esse animal tem. E aí, essa parede celular aqui da superfície da pele, né, da camada superficial da pele do cão, ela é escassa em lipídios intracelulares e ela também apresenta poucas defesas nas aberturas dos folículos pilosos. Então, aqui a gente observa que o cão já tem um defeito cutâneo e o paciente com dermatite atópica também ele já tem uma disbiose, uma disfunção ali da conexão da barreira cutânea. Então, aqui ó, a gente observa que se for analisar um paciente normal, que tem a pele normal, um cão que tem a pele sem dermatite atópica, ele tem essa formação aqui das células que são as ceramidas unidas com os tijolinhos que são as células, que seria o quê? O cimento e o tijolo, fazendo a união certinha. Um cão atópico, isso é tudo desconcertado, tá? Isso é tudo alterado. Então, a gente observa que o extrato córneo é bem alterado, bem mais fino, né? Os lipídios, então, tudo isso faz com que perca água, né? Esse paciente, ele perde muita água, porque a barreira cutânea dele é desprotegida, fazendo com que penetre na pele mais alérgenos, né, ambientais, alérgenos que estejam ali onde ele dorme, entrando em contato, as próprias residentes ali, que seriam as bactérias e as malacésias, que ficam ali na camada superficial da pele, elas começam a entrar dentro ali, fazer a infecção, desencadear aquela cascata de inflamação e coceira também. Então, tudo isso faz com que seja uma alteração aí desbiótica, que a gente fala, né, do cão atópico.
cão atópico, ele tem bastante recorrência de piodermite superficial, principalmente, né? Então, ele é um paciente aí que tem a piodermite superficial canina como um dos principais acometimentos dermatocutâneos, né? Como a gente viu, a dermatite atópica é uma doença alérgica inflamatória e pruriginosa, né? Com predisposição genética e com disfunção da barreira epidérmica, causando o quê? Recorrentes inflamações e morte dos queratinócitos. Então, vira e mexe, o paciente atópico, ele tem que ser acompanhado pelo médico veterinário, dermatologista, porque se saiu algo diferente ali do que a gente prescreve de recomendações, se ele foi exposto a uma grama, a uma comidinha extra, alguma coisa diferente, ele volta com as infecções recorrentes e as inflamações começam a aparecer com mais frequência, tá? Então, a dermatite atópica, ela é uma doença que tem bastante infecções recidivantes, tá? E aí a gente necessita, principalmente os estudos hoje estão focados em alternativas, né, diferentes para o tratamento da dermatite atópica. A dermatite atópica em humanos, ela é bem, acredito que bem mais elucidada do que a dermatite atópica canina, porque a pele humana é diferente da pele canina, né? E eles já começam a apresentar os sinais de dermatite atópica em humanos desde criança. Muitas vezes a gente observa que em bebês eles já começam a fazer um probiótico, um pré-probiótico, um simbiótico, para já estimular o sistema imune desse paciente para que ele não tenha uma doença tão exacerbada e aí a pele é mais fácil de passar cremes, né, de hidratar essa pele. Já no paciente canino, por exemplo, muitos vêm dessa forma, né, com um pelo maior, um shih tzu, um chow-chow ou uma outra raça peluda, que a gente tem que muitas vezes pedir para tosar, porque para facilitar o tratamento dessa doença, tá? Então, aqui são mais algumas apresentações, né, clássicas do paciente com dermatite atópica. Essa é uma pacientinha, ela é SLD, né, ela não tem raça definida, que apresentou diagnóstico de dermatite atópica, ela foi atendida por solicitação do atendimento dermatológico em uma clínica aqui, de Jataí, e ela estava sendo diagnosticada com sarna, e não era sarna, né? Na verdade era dermatite atópica. Então, a paciente hoje está bem no controle da inflamação da pele dela e está na dieta hipoalergênica, né? Porque além da dermatite atópica, ela foi diagnosticada com hipersensibilidade alimentar também. Existem algumas especulações em relação à questão da hipersensibilidade alimentar. Será que ela é uma doença separada da dermatite atópica ou será que ela é algo que está sendo desencadeado nos pacientes que têm dermatite atópica pela superexposição de alérgenos alimentares? Será que esses tutores estão dando muita comidinha, né, muito petisco, muita comida caseira nossa, né, para esses cães que são alérgicos, que têm dermatite atópica? A gente tem pigmentação, né, as regiões clássicas são principalmente as ventrais, né, aqui a gente observa a região perilabial, aqui mais abaixo do queixo, bastante eritema, né, que é vermelhidão. Esses pacientes coçam, gente, coçam muito, muito mesmo. E aí, quais seriam as principais causas aí, né, dessa dermatite atópica? Na verdade, ela é uma doença que tem um cunho genético, então a gente observa que algumas raças têm maior predisposição, mas nem tanto somente o cunho genético vai estar influenciando esses pacientes, que a gente atende SRDs, né, pacientes sem raça definida que também apresentam dermatite atópica. Então, por exemplo, existem alérgenos ambientais que desencadeiam uma cascata de hipersensibilidade do tipo 1, fazendo com que os imunoglobulinas, né, os imunocomplexos ali sejam ativados para desencadear a cascata de inflamação no cão. Então, se ele é exposto a alguma alérgeno no ambiente, como por exemplo grama, né, a grama tem uma resina urticante aí bem forte, né, como potencial causador de alergia, não só a grama, como também locais que tem
cimento, alguns locais que tem pó, poeira, né? Tá fazendo uma mudança ali, tá fazendo uma construção na casa, teve bastante alérgeno ali, tudo que está junto com aquele causador alérgico, que seria junto com o pó vem o quê? Fungo ambiental, ácaro, né? O pólen, às vezes das flores e das plantas, tudo isso pode desencadear uma cascata de alergia ambiental que esse cão pode estar desenvolvendo. O segundo pilar seriam os alérgenos alimentares, então muitas vezes os tutores falam assim, eu dei a ração hipoalergênica, doutor, eles chegam para a primeira consulta dermatológica e falam, eu dei a ração hipoalergênica, mas não funcionou. Ele continuou coçando. Será que foi feito de forma correta? Porque a ração hipoalergênica é uma ração que tem uma proteína hidrolisada. Ela tem uma proteína que ela é quebrada para que o organismo do cão que tenha dermatite atópica e suspeita de hipersensibilidade alimentar, ele coma essa ração por 2 meses e aí durante esses 2 meses ele não tenha aquele desencadear de feridas, coceira e tudo mais que ele possa apresentar diante de uma dieta de exclusão. Então, por exemplo, eu dei a ração hipoalergênica, eu tenho que manter somente ela e água, pessoal. Não adianta eu fazer a ração hipoalergênica e dar algum petisco, dar alguma comida. Então, é somente a ração para mim fazer uma triagem alérgica desse paciente, para mim saber se esse paciente vai realmente ter hipersensibilidade alimentar ou não. E esse teste é clássico, tá? Já tem literaturas que suportam que essa é uma das principais dietas aí que a gente faz para fazer o diagnóstico de hipersensibilidade alimentar. Alguns fazem testes para saber a quais os alimentos, né, na pele ali, o animal vai desenvolver uma reação, mas a dieta hidrolisada por 2 meses é o diagnóstico clássico aí para saber se tem hipersensibilidade alimentar ou não. Então, a partir dos 2 meses, eu faço o quê? Eu volto para a ração antiga que o cão comia, para ver se ele vai desenvolver uma reação de alergia, de coceira, de infecções ou às vezes de feridas na pele. Então, se ele não desenvolver, é porque ele não tem alergia alimentar e era só dermatite atópica. Se ele desenvolver a coceira, eu diagnostico esse paciente, além de atópico, né, além de paciente com dermatite atópica, ele tem também hipersensibilidade alimentar. Então, a gente tem que olhar os 3 pilares. A alergia ambiental, a alergia alimentar e a desbiose da pele. A desbiose cutânea seria o quê? Essa alteração dermatocutânea na pele do cão, né, que é atópico, que vem aí bastante desprotegida, né, a pele dele é defeituosa, a pele dele é diferente. Quando eu falo aqui na consulta, por exemplo, eu explico que a pele de um cão normal, entra um alérgeno ali, faz uma feridinha, um corte, logo sara, né? Rapidinho já está sarado. Usou um tópico ali, uma pomada, um shampoo, alguma coisa para tratar aquilo ali, logo sara. A do paciente que tem dermatite atópica é uma pele mais defeituosa, então tudo que entra ali pode causar infecção e a demora para a cura, né, dermatocutânea é maior. Então, essa desbiose cutânea, pessoal, ela deve ser controlada. A desbiose cutânea é a hidratação dessa pele. Então, eu tenho que hidratar a pele desse paciente, porque se a barreira é desprotegida, quanto mais eu hidrato essa pele, melhor essa pele vai ficar, e aí ela vai ficar mais protegida aos alérgenos ambientais, aos alérgenos que estão ali na própria pele, fazendo a infecção e causando uma biodermite, por exemplo, né? Então, tudo isso deve ser melhorado, tá? Então, o paciente que tem dermatite atópica, ele tem que ter o kit dermatológico dele, não só dos shampoos, dos hidratantes, né, das pipetas hidratantes, ele tem que selar essa pele. Essa pele tem que estar totalmente protegida para evitar que ele faça recidivas de inflamação, de infecção. Então, eu tenho que limpar a pele com shampoo e automaticamente hidratar. E os shampoos deles são shampoos hidratantes, tá? Então, aqui a gente observa uma pele atópica, né? Uma pele de um paciente que tem dermatite atópica. Muitas vezes a gente fala pele do paciente com dermatite atópica e não a pele atópica, porque o termo atópico, pessoal, a gente usa muito mais para medicina humana, porque ele pode desenvolver
alergia a aeroalérgenos também, né? A gente tem muitas alergias, por exemplo, a coisas do ambiente, né? A cheiros, a produtos. Então, isso pode causar uma dermatite a aeroalérgenos. Por isso que a gente fala que o paciente humano, ele é atópico. Ele desenvolve alergia não só na pele, mas a várias outras coisas. O paciente canino, a gente pode dizer basicamente que ele tem a dermatite atópica porque os principais sintomas são relacionados com contato ali em algum local, ou às vezes com a exposição, né, de algum alimento que vai desenvolver a dermatite atópica na pele. Então, é voltado mais basicamente ali para a pele. Então, quando entra, por exemplo, alérgeno, seja ele ectoparasita, né, que seja as bactérias que estão ali na própria camada superficial, né, os fungos, os alérgenos ambientais, os ácaros do ambiente, e aí eles começam a entrar em contato com a pele do paciente, do cão que tem a dermatite atópica, elas começam a estimular essas interleucinas aqui, ó, que vão desencadear a cascata de inflamação, que elas ativam as células de Langerhans, os mastócitos, e aí ativa uma interleucina, que ativa a outra, que é mais potente ainda, e aí de repente o cão começa a se coçar, a pele começa a ficar vermelha, e aí as infecções vão acontecendo também. Então esse seria basicamente aí o esquema da cascata de inflamação, né? E aí o que a gente tem que fazer para melhorar isso? Não só reduzir a exposição a esses alérgenos ambientais ou alimentares para diminuir a infecção na pele, mas como também fazer todo um controle de ectoparasitas, né, que eu vou dizer aqui para vocês. Então, a pele tem que ser uma pele selada, hidratada, mas o ambiente também tem que estar limpo. O controle de carboidrato do paciente deve estar em dias, tá? Esse paciente, ele tem que estar na sua dieta hipoalergênica, se ele também tem hipersensibilidade alimentar, porque alguns a gente consegue aí diagnosticar apenas como dermatite atópica, e aí o alimento não está influenciando, se for uma ração de superprêmio, por exemplo, ela não está influenciando na alergia desse paciente. E aí, por se tratar de uma doença que causa sintomas inespecíficos, né, na pele, o diagnóstico a gente consegue dar só após uma investigação minuciosa clínica, né, e laboratorial pelos médicos veterinários. Então, a gente sempre faz uma triagem. Quando o paciente com dermatite atópica chega ao consultório, a gente tem que passar por toda uma anamnese, toda uma investigação da história desse paciente, quando começou as lesões, qual a idade desse paciente, ele vive em casa, ele tem contato com grama, não, carpetes, caminhas, coisas que possam acumular poeira, pó, tudo isso a gente investiga. Esse paciente, ele come comidinhas extras ou só a ração é de boa qualidade, não. Esse paciente faz só infecção de pele, só lambedura de patas, ou esse paciente faz infecção de ouvido também. Esse paciente, ele tem usado algum shampoo diferente, algum shampoo humano, ou é só o shampoo próprio para cães mesmo. Tudo isso tem que ser investigado, tá? Porque além da dermatite atópica causar todos esses sinais, a gente observa que tem outras doenças, como a leishmania, por exemplo, que mimetiza outras. As doenças autoimunes, né, também mimetizam outras doenças, mimetizam também a dermatite atópica. Então, a gente tem que descartar todas as doenças que tem ali como diagnóstico diferencial, a questão da coceira, da vermelhidão, do prurido ali da pele e das inflamações recorrentes, né, inflamações e infecções recorrentes. Então, é necessário a gente eliminar outras possíveis causas de problema de pele também, para a gente dar um diagnóstico. E além de toda essa anamnese, toda essa investigação, a gente fala, tem que fazer os testes, né? Igual em humano, para descobrir se é alérgico ou não. Os testes não são como fonte de diagnóstico, pessoal. Os testes alérgicos na pele do animal, eles servem como uma triagem para o fechamento de quais alérgicos estão estimulando mais esse paciente. Mas o diagnóstico é clínico, com histórico clínico dermatológico, né? Vendo ali as lesões, avaliando a historinha dele.
ou até mesmo, né, e até mesmo, né, que a gente associa os critérios de Favreau, que é um autor de 2010, né, que fez trabalhos com vários cães, ao qual todos esses cães apresentavam as mesmas lesões, mesmos sinais clínicos, né, mesmas alterações, e a gente fecha esses 8 sinais clínicos se enquadrando no quadro de paciente que tem a dermatite atópica. Então, além dessas perguntas, eu faço toda essa avaliação de acordo com os critérios de Favreau também, para a gente fechar o diagnóstico do paciente atópico. Então, assim, não tem nenhum exame que confirme que o paciente tem a dermatite atópica, e sim através de um médico veterinário, principalmente, né, o dermatologista, né, que está focado nessa parte de doenças alérgicas, né, que possa estar dando esse diagnóstico para vocês. Então, esse diagnóstico a gente tem que sempre pensar também nos antecedentes desse paciente com dermatite atópica, porque eu falei para vocês que ela tem um cunho genético também, né? Se esse animal tem dermatite, otite recidivante, né? Que respondem à terapia com corticoide, por exemplo, porque muitas vezes esses pacientes já tomaram o corticoide, né? E a gente observa que quando dava o corticoide, ele melhorava bem, né? Porque muitas vezes a gente ainda tem que lançar mão do corticoide. Hoje já tem na medicina veterinária aí vários produtos fantásticos e bem mais seguros que o corticoide, mas existem pacientes, poucos, raríssimos, mas existem aqueles que não respondem a nenhum imunomodulador ou nenhum anticorpo, né? Aí a gente usa o corticoide. Há pacientes que têm sinal de prurido, né, e vermelhidão na pele, com alteração no ouvido, focinho, olho, superfície flexora, todas aquelas regiões que eu disse para vocês, eles são os pacientes que a gente tem que pensar em dermatite atópica, tá? Como diagnóstico diferencial, eu tenho que descartar, né, para chegar à dermatite atópica, como doenças que eu tenho que começar a colocar ali na lista de não é essa, porque eu fiz a citologia, avaliei a citologia do conduto e a citologia da pele. Então, como doenças que a gente tem que excluir para chegar a um diagnóstico de dermatite atópica, a sarna sarcótica é uma delas, porque ela causa muita coceira, tá? Bastante prurido. Sarna demodésica também pode vir com coceira, ou às vezes não, né? Mas ela também é uma doença que a gente tem que excluir. Malacesiose disseminada, que seria essa alteração fúngica, né? Do próprio fungo que tem ali na pele, está exacerbado, né? Falta de resposta das dietas de eliminação de duração de 6 semanas, ou seja, às vezes o paciente, a gente está pensando que ele tem só hipersensibilidade alimentar e ele era dermatite atópica. Então, aí a gente viu e fez a dieta de exclusão e o paciente continuou coçando. Então, eu enquadro ele, né, encaminho ele como paciente que tem a dermatite atópica. Na questão do alimento, não sei se eu disse, não disse, né, para vocês, que a questão da proteína, que é a que mais causa alergia nos cães, a proteína alimentar, né? Então, por exemplo, quando o paciente chega para mim, ele chega com um histórico de várias comidinhas, aí eu já faço aquelas perguntas estratégicas, né, mas e aí, dona Maria, ele come mais alguma coisa além da ração? A senhora às vezes dá uma carninha, um frango, né, um petisco? Aí eles já respondem pra gente. Sim, come de tudo. Come pão de queijo, come bolo, come frango, come tudo. Ele é pidão, comilão mesmo. Então, isso já começa a, né, ligar ali a questão do paciente que tem dermatite atópica, mas que possa também ter hipersensibilidade alimentar. Então, no início, a dieta de exclusão é somente a dieta e principalmente as proteínas que vão causar a hipersensibilidade alimentar nesse paciente. Quais são os alimentos, né, as proteínas, as carninhas aí que vocês jogam, né, de comidinhas que mais causam alergia alimentar? Em primeiro lugar, as carnes bovinas, né, em segundo lugar, frango, e terceiro, leite e seus derivados, né, leite e os derivados lácteos. Essas são os principais alimentos que têm a proteína ali na sua composição, né, que possam também causar alergia. Alguns desenvolvem alergia à soja, então tem que tomar muito cuidado com a questão da ração também, que de repente a gente já vai ter que mudar para dieta, né, hipoalergênica. Então vai depender de cada caso. Para a dermatite atópica não tem regra de bolo. O tratamento não é igual para todos os pacientes.
Por isso que ela é uma doença desafiadora para nós, dermatólogos também, né? E a busca por protocolos de tratamento que amenizem essa inflamação e essa infecção são grandes, por quê? Porque a gente não consegue ainda uma medicação que seja segura e que trate que atue em todas as interleucinas para diminuir a cascata de inflamação desse paciente. A gente tem uma que atua na IL-51, outra na IL-31, a outra na IL-3, IL-4. Então, assim, depende muito do imunomodulador que o paciente está usando, eu consigo uma resposta bem boa. Mas tem pacientes que não respondem a quase nenhum desses imunomoduladores, e somente ao corticoide, porque o corticoide tem uma ação ampla em mais interleucinas. Então, tudo isso eu tenho que ficar atento também para saber o que é que eu vou utilizar com cada paciente. Então, a conversa com o tutor, dono do paciente que tem a dermatite atópica, né, o cão que tem a dermatite atópica, ela deve ser bem esclarecida e deixar bem claro que o paciente tem uma doença alérgica que não tem cura, ela tem um controle que a gente vai tentar melhorar aí quase que 90% aí de qualidade de vida desse paciente, né, diminuindo a coceira, a inflamação e essas infecções recorrentes. Hoje a gente está na linha de tratamentos alternativos que sejam mais naturais, evitando o uso aí indevido de antibiótico terapia principalmente. Outra questão do diagnóstico, a gente sempre vai estar olhando na localização, né, das lesões, onde que é que elas estão, né, e a exclusão das outras dermatopatias alérgicas, parasitárias, hormonais, como eu disse para vocês, né, ou nutricionais. Às vezes o paciente cai pelo e aí ele está com alguma pulguinha ali afetando, e eu penso, nossa, será dermatite atópica? Eu vou fazer o diagnóstico ali, a investigação, o paciente tinha uma dermatite pulga, né? Então era diferente da dermatite atópica. Então não há exames laboratoriais que confirmem, né, o diagnóstico da dermatite atópica. Algumas raças elas apresentam mais predisposição, como eu disse para vocês, né, a dermatite atópica. Hoje a gente atende bastante, né, o Golden, aqui em Jataí tem bastante Golden com dermatite atópica, né? Eu inclusive tenho uma Golden que não está usando nenhum imunomodulador, nem corticoide, nada, ela está controlando só com os banhos e com os produtos hidratantes, que bom, né, maravilha. Labradores também, pastor alemão, West Highland Terrier, eu tenho uma pacientinha em Goiânia que tem dermatite atópica, né, e ela faz principalmente patinha, quando vai na grama ali ela inflama bastante. Então essas são as raças aí de porte, né, médio e grande aí que tem essas alterações, mas as de porte pequeno também, né, a gente observa bastante, que vem bastante, né? O Shih Tzu, por exemplo, ele está no ranking dos cães que apresentam doença alérgica, né, dermatite atópica. São poucos os Shih Tzus que a gente observa hoje que não tenha uma doença aí de cunho alérgico, né, uma dermatite atópica. Ela é uma alteração clássica aí dos Shih Tzus, né? Maltês também apresenta, Lhasa, né, o Poodle, sendo essas últimas aí as que a gente mais atende, né, no consultório com quadros de dermatite atópica, mas qualquer raça pode estar aí apresentando aqui. A gente pega bastante também Chow e o Bulldog francês, que é o que está agora em alta, né, o Bulldog francês, pessoal tem obtido bastante essa raça aí, eles têm gostado bastante. É uma raça de pelo curto, mas que também, o Pug também, né, o Bulldog francês e o Pug também tem bastante cunho genético para dermatite atópica também, tá? Inclusive os SRBs, que são os que eu tenho atendido aqui também, né? Não só com doença alérgica, não só com dermatite atópica, mas com a hipersensibilidade alimentar junta, né? Associada à doença alérgica deles. Parecem que as fêmeas, né, são mais afetadas que os machos, a gente observa. E aí a fêmea tem uma questão, né, que eu peço sempre para castrar a fêmea, porque além dela dar filhotes que vão ter dermatite atópica, então ela é uma fêmea que vai ter filhotinhos que vão ser todos alérgicos, né, todos com doença inflamatória crônica, elas também precipitam a questão da inflamação da pele próximo ao período do cio. Então, as que ainda não estão castradas, eu observo maior recorrência de infecção, né? Então, elas começam a ter a pele mais inflamada com maior frequência. Por quê? Quando está no pico do cio, um mês, 2 meses antes do cio, ou 1 mês ou 2 meses após,
eu observo bastante recidiva de infecção nessas pacientes. Então, tem que sempre evitar essa questão aí do hormônio influenciando na pele. Outra questão, o estresse. As fêmeas muitas vezes estão próximas ao período de cio, elas se estressam muito. O estresse e a ansiedade que a gente vê hoje, né? O paciente bastante ansioso e a gente vai observar muito mais após vocês voltarem um ritmo mais frequente de trabalho e esses animais ficarem sozinhos em casa, né? Então, essa questão ela deve ser tratada com cuidado maior na parte comportamental também, brincar, fazer atividades, porque esse estresse, não só o estresse pela questão do cio, mas o estresse também por às vezes ter muitos animais na casa, o paciente está irritada com outro animal, ou o paciente quer sair, né, e não está passeando tanto, isso pode desencadear uma alergia na pele, uma dermatite atópica aí piorando, né, exacerbando nessa pele. E a faixa etária mais afetada, diferente dos humanos, né, que desde criança você já observa que ela tem a dermatite atópica, a gente observa que cães, alguns podem manifestar somente a partir dos 3 anos de idade, né? Mas está entre 1 e 3 anos, é o que a gente mais tem observado, mas podem vir uns precoces também, né? Aí a gente observa que alguns antes só depois de 10 anos, porque foram dando corticoide, tratando com clínicos e não levou para um especialista, e outros eles vêm já precocemente. Então, assim, a parte precoce ali do diagnóstico ela é um pouquinho mais desafiadora, mas já estamos pegando esses pacientes também, né? Porque esses são pacientes que muitas vezes a gente pensa ali na hipersensibilidade alimentar e não na atopia, porque ele não tem muito sinal ali de pele escura, pele inflamada, pele demasiada, né? Ele tem, às vezes, só uma coceirinha leve e uma vermelhidão leve. Então, a gente já começa a fazer toda a triagem para o paciente atópico também, paciente com dermatite atópica. E, como eu disse para vocês, os testes não são de cunho para diagnóstico, eles são exames complementares para ajudar aí o cão nessa questão de hipersensibilidade que ele tem, né? Então, existem os testes imunológicos, intradérmicos e até os sorológicos que ajudam a fechar o diagnóstico, mas, assim, a fechar não, seria a complementar o diagnóstico, tá? Essa fala aqui seria a complementar o diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele está em todo o protocolo de hidratação da pele, banhos, alimentação, ele está fazendo tudo certinho. E aí, de repente, ele continua exacerbando essa pele. E será que esse paciente está fazendo hipersensibilidade ambiental ou hipersensibilidade a algo ali que ele está em contato? Então, tudo isso a gente pode fazer esses testes, esses exames, para ajudar o paciente a melhorar, né, essa questão da modulação da coceira, tá? Então, esses testes, eles vão ajudar para facilitar aí a questão da alergia do ambiente. Por exemplo, o cão tem alergia à grama, e aí nunca mais ele vai poder ir à grama. Se a gente começar a fazer a sorologia ou o teste, né, na pele, e descobrir quais os alérgicos esse paciente tem a resposta de alergia, a gente pode fazer uma vacina que possa estar produzindo anticorpos para desenvolver uma resposta para esses alérgenos ambientais. Então, o interessante seria esses testes complementares para aqueles pacientes que a gente não está tendo resposta ao tratamento modal, multimodal de todo um conjunto que eu disse para vocês. Já fez tudo, doutora, está na dieta, ele é alérgico sim a alimento, está na dieta, ele tem alergia na pele, e está com todo o controle de banho, hidratação, controle da infecção, mas continua com alguma hipersensibilidade, alguma coceira a algo, né? Continua aparecendo algumas lesões. Então, a gente, de repente, pode pensar aí na modulação com a terapia adjuvante, né? Para esses pacientes. Então, esse paciente, a gente tem que sempre estar dando um suporte maior, né? Uma ajuda, um pulo de ajuda além do que a gente já tem hoje na literatura e nas recomendações para o tratamento do paciente com dermatite atópica. Hoje eu estou falando aqui para vocês tudo isso, né? Mas no futuro a gente acredita que próximo as atualizações do tratamento da dermatite atópica tenham mudado, né? Então, muitas coisas podem ser melhoradas e é o que a gente espera sempre. Então, aqui a gente
tem algumas pontos chaves, né, que a gente tem que começar a ficar atento para que a dermatite atópica não exacerbe, né? Então, será que esse paciente ele tem alergia a coisas do ambiente que possam ser levadas para ele como aeroalérgenos? Esses são menos, né? A gente observa que bem poucos os pacientes, mas muitas vezes, borrifou um perfume, o paciente já começa a espirrar, né? E já começa a ficar ruim. Então, a gente já pede para paciente que tem dermatite atópica nem passe perfume, porque o perfume é muito mais para nós, né? E não para os cães, eles odeiam. Algo irritante, irritativo ali na pele, será um produto químico, né? Será um parasita, será algo que está ali começando um ácaro, né? Um fungo ambiental, pode também exacerbar a dermatite atópica. Pacientes que estão mais obesos, eles tendem a ficar mais quietinhos ali, em um contato mais próximo com aquele local que ele dorme, que ele deita, e aí a gente tem que começar a ver que esses pacientes ali em regiões de dobra, né, acumulam muito mais fungo e bactéria. Então, esse é um fator que pode predispor as infecções, né, as recidivas. O manejo ambiental, né, deve ser minucioso, aspirar pó, limpar a casa uma vez por semana, né, limpar as caminhas, o local onde o animal fica, onde ele dorme, onde ele sobe, no sofá, tudo isso deve ser higienizado para tirar ao máximo os alérgenos ambientais, tá? Os trofoalérgenos seriam os alimentos, né? Então, ele sempre tem que estar ali já testado com a dieta hipoalergênica para ver se realmente ele tem alergia alimentar e aí ele vai manter nessa dieta, se ele realmente for, né? Aos fungos ali da própria pele, né, da flora residente, eles podem estar exacerbados, eu tenho que ter um controle com terapias, né, com shampoos ou sprays que possam ter ação antifúngica e antibacteriana, por exemplo, no caso das piodermites, né? E alterações psicossomáticas, pessoal. Hoje a gente atende alguns pacientes que têm dermatite atópica e eles também têm algumas manias, né? Algumas lambeduras que, mesmo com todo o controle da dermatite atópica, eles continuam ali, lambendo muito patas, se coçando muito, e a pele não tem nada, tá tudo controlado e ele tá ali, né? Desesperado se lambendo. Então, eles podem estar desenvolvendo algumas alterações psicossomáticas, né? Alterações psicogênicas, que a gente fala, que a gente tem que, às vezes, dar uma ajuda para esses pacientes com uma medicação controlada, né? Ou, às vezes, até com um manejo comportamental do tutor, né? Passeando mais com esse paciente, interagindo mais, trazendo esse paciente mais para dentro de casa, né? E se socializando ali com o seu tutor, com o seu humano. Muitas vezes a gente pega o cão, mas às vezes o que acontece? Você não tem aquele tempo devido ali com ele, porque a rotina de trabalho e tudo mais é tudo tão corrido que você acaba esquecendo um pouco de brincar ou de interagir com o seu cão. E eles começam a desenvolver doenças psicogênicas. Provavelmente após essa pandemia, a gente vai pegar bastante paciente com doenças psicogênicas também. Por quê? Porque ele vai ficar sozinho, né? Hoje ele está com o seu tutor, ele vai ficar sozinho, vai ficar agoniado, entediado, ansioso. E isso pode levar a uma dermatite por lambedura, ou algumas alterações de arrancar pelo, a gente observa. Então, no tratamento, a gente tem aí vários fatores, tá? Influenciando. A gente tem o controle da inflamação, que é super importante. Então, antes, não vou mentir para vocês, né? A gente usava aí tratamento para fungo, bactéria, e usava a medicação de inflamação, medicação tópica com shampoos que tem ação bacteriana, ação antifúngica. E o que acontece? Muitas vezes a gente dava aí uma receita gigantesca para esse tutor cuidar desse paciente. Então, hoje o menos é muito mais, né? Então, a gente evita aí antibióticos, antifúngicos, e a gente tenta mais tratar esses pacientes com a terapia tópica. Por isso que eu falei para vocês que alguns pacientes que têm a pele mais, o pelo mais longo, a gente tem que pedir para tosar, e aí tem que tomar cuidado até com a tosa também, né? Que alguns desenvolvem alergia à tose, e aí tem que colocar um adaptador. Então, o controle da inflamação vai ser feito com corticoide, dependendo do paciente, né? Eu já uso bem pouco corticoide hoje. Então, a maioria das vezes eu parto para um imunomodulador ou citoponte, que é uma medicação que a gente tem fantástica hoje no mercado, né? Que ele é um anticorpo monoclonal. Então,
eu vou fazer a utilização dessa terapia, né, para controle da inflamação. Tem que reduzir as infecções bacterianas e fúngicas, sim, mas hoje, muitas vezes, a gente consegue reduzir apenas com terapia tópica à base de shampoos, né? Controle das infestações parasitárias, hoje ele já é bem esclarecido, os tutores fazem. Por quê? Porque muitas vezes você tem que fazer um controle de pulgas e carrapatos devido à infestação do ambiente, né? E aí aqui na região, por exemplo, de Jataí, a gente ainda observa bastante paciente com hemiparasitose. Então, para controle da doença do carrapato, usa-se um produto para prevenção. E aí a gente já está prevenindo a picada nesse paciente que tem dermatite atópica e prevenindo também que ele pegue a doença do carrapato, né? Então, já deve ser feito esse controle de infestações parasitárias. Evitar o contato dos pacientes com os alérgicos, seria contato com grama, contato com pólen, contato com pó, poeira. Então, todo o ambiente deve ser mudado, né, para o paciente que tem dermatite atópica ter uma qualidade de vida melhor. Evitar o contato, por exemplo, com produtos químicos, eu peço, e alguns pacientes fazem uma dermatite perilabial, que eu peço até para mudar o comedouro desse paciente, né, para um comedouro, às vezes, de barro ou cerâmica, ao invés de plástico. Melhorar também a questão do comedouro e bebedouro para shih ou raças que têm pelo longo. Eu peço também para ser um que ele coloque mais a boca, mas não que tenha aquela restrição de água, não aquele do biquinho ali, mas um que seja um pouquinho maior, mas que restringe que ele molhe muito a boca, porque a umidade faz com que prolifere fungo e bactéria também na pele desse paciente. Muitas vezes eu tenho que melhorar a resposta imune desse paciente. Posso lançar mão de imunoterapia, né? Que é para ter uma resposta boa a alérgenos ambientais, por exemplo, tá? Ou às vezes eu quero melhorar a imunidade desse paciente, posso lançar mão de um simbiótico, né? Um pré-probiótico, posso também. Algumas literaturas citam ômega 3, só que quando eu estou na dieta eu não utilizo ômega 3, né? Porque tem a questão do peixe ali poder influenciar ou não, né? Porque ele é uma das proteínas indicadas, mas quando ele é quebrado, né? Quando a gente faz a hidrólise, quando não tem hidrólise, pode ter reação cruzada aí. A terapia tópica e os produtos hidratantes não podem faltar, tá? No tratamento do paciente que tem a dermatite atópica. Então, esses pacientes, eles vão ter que ser banhados, né? A cada 7 dias, alguns eu faço 2 vezes por semana, ou até 3, depende muito de cada paciente. Tem paciente, pessoal, que faz dermatite atópica e ele tem um distúrbio de seborreia ali na pele, ele é seboatópico. E aí é um desafio maior, né? Que a gente tem que usar, às vezes, um shampoo hidratante e aí fazer uma alternação, aí uma alternância para um shampoo que seja para seborreia também. Exacerbação maior em alguns pacientes. Tem paciente que faz alteração de fungo e bactéria, que a gente fala de MOG, né? Esse paciente é o paciente bomba aí, né? Que vem com tudo pra gente, a gente tem um desafio muito grande. Mas que bom que existem tratamentos aí, né, para o controle de todas essas alterações e que a gente vem controlando aí com maior facilidade a questão da dermatite atópica nos cães. Visto que eles sofrem bastante, alguns tutores não fazem o protocolo de tratamento e abandonam seus cães, porque é desafiador tratar um cão. Eu falo que quem tem cão com dermatite atópica, eles têm uma Ferrari, né? E aí a Ferrari, você tendo uma Ferrari, você tem custos, né? Você tem gastos para ter uma Ferrari, então você tem gastos para ter um cão que tenha dermatite atópica. Por isso, pensem bem na raça que vão escolher, no animal que vão escolher para cuidar, né? Para levar para o seu ambiente, né, para ser seu companheiro, porque é como se fosse um filho hoje, né? O pessoal trata como se fosse um filho. E tem a questão das doenças aí que estão acontecendo, né? Estão acometendo esses pacientes. Então a gente tem que começar a ficar aí bem esperto, né? Para depois a gente falar, nossa, não sabia que essa raça tinha predisposição a isso. Então olhem com bastante calma. Era isso, pessoal. E aí, quando observarem, né, coceira, ferida, descamação na pele, infecção de ouvido recorrente, né, infecção de pele recorrente, dermatite, né, na pele, não pensem que pode ser algo do cão somente, né, e sim que ele pode estar com uma dermatite atópica, tá bom? Sempre levem eles para
consultar com um especialista, né, para ajudar vocês nessa doença tão desafiadora aí para todos, tá? Não só para o tutor, para o paciente, mas para nós também, porque cada caso vai ser um caso diferente. Obrigada.